Nós precisamos fugir dessa tendência que nós temos de transformar a
claro que eu tenho que ter uma devoção pessoal pela liturgia, mas eu preciso fazer um esforço para viver essa liturgia, para viver esse tempo forte litúrgico em comunidade, com o povo de Deus. Eu gostei muito da iniciativa das caminhadas das sextas-feiras, é ótimo. Também, hoje a gente não conseguiu fazer a meditação na quarta-feira, mas eu penso também que seja um momento de nós nos reunirmos para meditarmos juntos a palavra de Deus, as santas missas, as devoções. Precisamos caminhar na quaresma como povo. Nós não somos uma linha reta, nós oscilamos. Provavelmente vai haver momentos nessa quaresma em que você esteja muito bem, vivendo todos os propósitos, mas provavelmente em alguns momentos da quaresma você vai estar menos devoto, e provavelmente vai até se confessar disso, retomar os propósitos, recomeçar outra vez. Isso é ótimo. Agora, a força que nós temos para não desistir e continuar caminhando é porque nós caminhamos juntos, entre nós e junto com Jesus. O Santo Padre, o Papa Leão, na mensagem da quaresma desse ano, ele falou dessa dimensão comunitária da quaresma. Ele disse assim: a quaresma realça a dimensão comunitária da escuta da palavra e da prática do jejum. A Escritura sublinha esse aspecto de várias maneiras. Por exemplo, ao narrar no livro de Neemias que o povo se reuniu para escutar a leitura pública do livro da lei, praticando o jejum, e se dispôs à confissão da fé e à adoração, a fim de renovar a aliança com Deus. Do mesmo modo, as nossas paróquias, famílias, grupos eclesiais, comunidades religiosas são chamadas a percorrer durante a quaresma um caminho partilhado, no qual a escuta da palavra de Deus, assim como o clamor dos pobres e da terra, se torne forma de vida comum, e o jejum suporte um verdadeiro arrependimento. O que nós procuramos então na quaresma é limpar o coração. Poderíamos dizer de modo figurado, por dentro e por fora. Precisamos sim. Existem práticas exteriores que nós precisamos afiná-las: a oração, o jejum, a esmola. E existem práticas interiores que nós também precisamos afiná-las. A primeira prática tradicional na quaresma é o jejum. E hoje é o dia de jejum. Como é que a igreja nos fala desse jejum? Em primeiro lugar, antes da igreja falar do jejum, falamos da abstinência. A igreja tradicionalmente aconselha os seus filhos e filhas a dias em que façam a abstinência de carne. A quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa, isso é obrigatório. Nas outras sextas-feiras do ano, nós podemos trocar a abstinência por um outro ato de piedade. Mas eu entendo que isso é extraordinário. O ordinário é que a gente procure não comer carne nessas feiras. E o que a igreja diz? Que estão obrigados à abstinência os maiores de 14 anos e os menores de 59 anos. Então botou o 6 na frente do nome para liberado. Nada impede que você faça, não é obrigatório. E o jejum? O jejum a igreja ensina que nós temos uma refeição completa no dia. E as outras serem colações, coisas menores, né? Mas pode fazer outras práticas de jejum também. A igreja pede jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Mas eu penso que é muito claro que o cristão faz jejum mais vezes do que isso, né? A igreja pede jejum dos maiores de idade, maiores de 18 anos e menores de 59 anos. Mais uma vez, eu não sei que o nome já está liberado. E também estão liberados no jejum as gestantes, os doentes e aqueles que exercem trabalho de grande esforço, seja braçal ou intelectual. Esses também estão liberados no jejum. Mas o jejum não é só uma privação de alimento, ele é uma forma de oração. Ele nos chama a atenção para uma coisa: o nosso povo reza. Meus irmãos, nós precisamos entender que a nossa oração não é só pensamento, que a nossa oração não é só mental. Quantas vezes a gente escutou isso, né? Padre, eu passo o dia inteiro rezando. É só mentalmente.
é uma coisa boa, mas não é só a mente que reza. O espírito reza, mas aí é o mistério de Deus, né? É nas profundezas do coração, mas também o corpo reza. As posições corporais, sair de casa e vir à igreja, fazer um momento de adoração, fazer um pequeno jejum, é a oração do corpo. Essa é a primeira fase dessas práticas devocionais da Quaresma. Qual é a segunda fase, Pai? A minha mesa humilde, a minha vida mais sóbria nesse tempo da Quaresma precisa ser quantificada na esmola para o necessitado. Os padres da igreja diziam sempre isso, que não se entende o jejum sem a esmola. Se nós vamos fazer um determinado jejum nessa Quaresma, que isso se reverta para o bem do meu irmão. Enquanto no Brasil nós fazemos no domingo de Ramos a coleta da campanha da fraternidade, outras iniciativas também podem ser feitas, né? Mas é importante que nós pensemos no necessitado, porque a caridade cobre uma multidão de pecados, diz a palavra de Deus, né? O Senhor disse no Evangelho: tu, porém, quando des esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. É importante nós pensarmos qual vai ser o teu ato da caridade nessa Quaresma. A campanha da fraternidade esse ano mediu sobre o tema dos sem teto, os que não têm moradia, né? Mas nós podemos ampliar também essa reflexão. Sermos agradecidos pela moradia que nós temos, parar de reclamar, né? E não somente habitar na casa, mas saber habitar com os outros. Que adianta estar numa casa e eu ser a pedra do sapato do meu irmão e fazer da vida do meu irmão um problema, né? Hoje a segunda leitura fala da reconciliação, né? Deixai-vos reconciliar com Deus. Uma boa meta para essa Quaresma. Campanha da fraternidade sobre moradia, vamos procurar ajudar as pessoas que não têm moradia, ok, mas vamos procurar também viver em paz uns com os outros. Isso é importante, né? O Papa Leão, na mensagem desse ano também da Quaresma, fala sobre isso. Ele diz assim: que cessem as guerras entre nós. Pensamos a graça de uma Quaresma que torna os nossos ouvidos mais atentos a Deus e aos últimos. Pensamos a força de um jejum que passe também pela língua, para que diminua as palavras ofensivas e aumente o espaço dado à voz do outro. Em primeiro lugar, a voz de Deus, mas também a voz do irmão. Rezar é ouvir, e conviver também é ouvir. Como nós estamos ouvindo as pessoas que estão ao nosso lado? E por último, a última prática tradicional da Quaresma é a oração. Sempre que eu falo da oração, eu lembro de Nossa Senhora. A própria oração da Igreja Católica coloca como modelo da oração. E em todas as suas aparições, a Mãe de Jesus sempre insistiu nesse ponto. Então, o que eu queria dizer a todos? Entreguemos a oração. Eu preciso entregar a oração. Eu tenho que ter uma prática a mais. Eu tenho que ter uma intimidade a mais. Nessa Quaresma, para a oração, vencer a preguiça, encontrar tempo para falar com Deus. Que as cinzas que hoje recebemos não sejam apenas pó sobre a cabeça, mas um sinal de um coração que reconhece a sua fragilidade para ser fortalecido pela misericórdia. Um coração que quer dar bem. Que o Senhor nos ajude e que nós nos ajudemos uns aos outros. Louvado seja nosso Senhor.